principalmente na Europa, muito de tudo isso que eu estou falando já está superado há algum tempo. E por isso que eles têm êxito. É por isso que você tem lá países onde a acumulação chega a 80, 90, 100, 110% do PIB. E as pessoas às vezes pensam o seguinte, não, mas são economias desenvolvidas? Não, não é isso. Você tem consciência previdenciária, você tem cultura previdenciária, você tem sim renda, mas a renda elevada, ela pressupõe também um custo elevado de vida, então não é bem assim, você tem que ter vontade, né, opção para acumular. E tem que lembrar o seguinte, quando você compara os recursos de um fundo de pensão com o PIB, uma variável ela é fluxo, a outra é a variável estoque. Você leva 30 anos para acumular um volume. O PIB ele começa e termina cada ano. Então eu percebo que você tem duas questões que é pensar. A primeira, quanto tempo eu acumulo e quanto eu posso acumular? Então esse é um primeiro desafio, se pensar, onde você quer ter uma relação compatível com o resto do mundo. E o segundo, que também é importante, é a minha capacidade econômica em termos de geração de riqueza. Porque senão seria fácil. Se eu quiser ter uma relação melhor do que o Brasil tem, basta torcer para o PIB cair, né? Se o PIB cair, a minha relação proporcional fica melhor. Então você tem que trabalhar as duas variáveis. Não é uma coisa tão simples, né? E para fechar a dificuldade de comparação com o mundo, é só te falar que o maior fundo de pensão do mundo é do Japão. Mas é do governo japonês. Então é uma natureza previdenciária que mistura um pouco de previdência privada com previdência básica. Aí fica difícil de comparar. Seria o mesmo que eu inserir na nossa conta o regime geral se ele fosse passível e os regimes próprios fossem passíveis de serem quantificados. Não são porque são regime de caixa. O recurso entra e sai, ele não acumula. Mas se você pudesse colocar isso como número, eu te diria o seguinte, olha, o déficit dos regimes próprios de previdência, de servidores públicos, né, de estados, municípios e União, quer dizer, fora o regime geral, fora o INSS, o déficit é de 10 trilhões. Se o nosso sistema tem 1 trilhão, a gente está multiplicando nosso sistema por 10. A gente começa a fazer frente a outros países do mundo em relação à importância da Previdência. Mas perceba que são coisas diferentes. Né? São coisas diferentes. Lá é a Previdência privada, de fato, que eu teria que incluir um regime básico para poder ter uma posição melhor. Hoje a nossa posição é de 25% do PIB. Como eu falei, tem vários outros países com até mais de 100%. Então a diferença aí, ela parte por tudo isso que a gente está falando, mas a natureza e até jurídica, né, de como se dá a previdência nesse país é muito diferente do Brasil.